Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Como é que está o seu dia? Que Jesus Cristo continue te abençoando. Muito obrigado pela sua audiência. Você está ouvindo o programa da família cristã. Diga para mim, qual é o nome do programa? Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Sei que tens ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu Moriá, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu, digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Sei que tens ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu Moriá, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar
da minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Glória a Deus! Amados, a aliança que é feita com Deus, ela é muito forte. E hoje nós iremos ouvir o testemunho da nossa irmã Alessandra. A nossa repórter Kátia Cristina fez o contato. A Alessandra morou aqui no Brasil e ela teve uma experiência muito forte com Deus, um livramento de morte. Mas a mãe dela tinha uma aliança com Deus. Você vai perceber quando ela estiver contando um testemunho que ela tinha uma mãe intercessora, uma mãe que influenciava a vida dela espiritualmente, que ensinava a ela os princípios do Senhor e que dizia a ela: minha filha, você não pode morrer sem salvação. Confesse a Jesus no último fôlego de vida. É muito forte o testemunho. Daqui a pouco a Kátia Cristina vai trazer esse testemunho e eu convido a você ficar aí. Principalmente você que é mãe. A importância de você que é mãe orar pelos seus filhos. Eu falei no programa passado sobre os pais. Hoje eu quero falar com as mães. A mãe de Alessandra era uma mãe que tem aliança com Deus. Hoje, Alessandra está morando na França. Inclusive, ela está assistindo o programa agora. Alessandra, um abraço, que Jesus Cristo continue te abençoando e que você firme a cada dia esta aliança com Deus. Não é aliança com uma denominação, não é aliança com uma religião, mas é uma aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador, fica firme com Ele, porque esta é a verdadeira aliança, porque existem coisas que só Jesus faz. Hora certa. Eu quero saber que hora é essa. Pastor Ivan Dias informa a hora certa. Acerte o seu relógio. Ô primo João Batista, o ano de 2025 será o ano do fortalecimento. Amém!
Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Alongamento de unhas com fibra de vidro. E você só precisa fazer a manutenção uma vez por mês. Além da praticidade de estar sempre pronta, o esmalte não descasca. E você pode escolher a cor, o formato e o tamanho que quiser. A única desvantagem das unhas com fibra de vidro é que quem usa uma vez nunca mais quer tirar. Método natural e resistente. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento, localizado na Rua Doutor Oswaldo Ribeiro, número 198, Mara Vista Empresarial, sala 505, ao lado do Jax Janine, Ondina, Salvador. Siga no Instagram e saiba mais. @Boneca das Unhas. Estamos de volta! Que maravilha! Eu quero chamar agora a nossa repórter, Kátia Cristina. Ô Kátia, por gentileza, eu estou aqui ansioso para ouvir o testemunho da nossa irmã Alessandra. Hoje ela está morando na França, mas este episódio que ela irá contar aconteceu quando ela morava aqui no Brasil. Se você tem um testemunho e quer glorificar o nome do Senhor, nos procure. Eu vou pedir que um dos repórteres faça um contato com você. Não precisa contar toda a história, não. Basta resumir. O que nós queremos saber é o que aconteceu, o que é que Jesus está fazendo. E agora nós vamos chamar a Kátia, porque nós queremos saber. Pastor Ivan Dias, eu quero saber o que Jesus está fazendo. Falando isso porque é muito triste. Quando eu toquei nesse fio, o fio me puxou e eu comecei a ser eletrocutada. Eu caí no chão. Só recordo isso, eu sendo eletrocutada. E eu vi minha vida toda passar, minha família toda no meu enterro, e vi eu sentada na cama, antes de sair de casa, eu escrevendo: amo minha família até o fim. E ali eu já não tinha mais força, porque a morte já estava me puxando mesmo. E eu só raciocinava um pouco com a mente. E aí, com a mente, eu dizia: Deus, eu vou morrer hoje, Deus, eu vou morrer hoje, mas como eu vou morrer hoje? Como eu vou morrer hoje? E aí, quando eu me deparei, era como se eu estivesse fora do meu corpo. Eu olhando para o meu corpo no chão, se deparando, se batendo, e eu fora do meu corpo, só que ninguém viu isso. E eu vendo meu corpo no chão se batendo. Meu último pedido veio o que manhã falava comigo direto no ouvido. No último suspiro, peça perdão a Deus do pecado. Veio essa palavra no meu ouvido. Só que nesse momento, que eu estava fora do meu corpo, olhando para o meu corpo, eu não pedi isso porque eu queria viver, eu não raciocinei direito. Então eu fiz o pedido com a mente, porque eu não falava mais com a boca. Eu disse: Deus, não deixe eu morrer sem salvação. Foi o único pedido mentalmente, porque eu não falava mais, eu já estava fora do meu corpo. Quando eu falei isso, eu não vi mais nada, não lembro de mais nada. Quando eu acordei com pessoas em cima de mim. Eu estava em um emaranhado de fios, só que parecia, como o dono do bar falou, que alguém foi e arrancou a fiação, entendeu? Na hora que desmontou a estrutura da eletricidade. E eu fui voltando a mim, que quando eu levantei, eu estava com a sensação da morte. É terrorista, porque eu vi a morte. E eu não acreditava que eu estava viva, eu chorava, eu não acreditava que eu estava viva, E quando foi ver, o choque, eu sou cardiopata, eu tenho arritmia. O choque entrou pela minha mão, a médica ficou chocada porque era para corroer os meus dedos. Ele passou pelo meu braço, atravessou meu coração e faltando 2 centímetros para o meu sovaco,
o choque estourou, fez um buraco que saiu, rompeu essa parte da minha pele e ele explodiu para fora. Para a ciência, a médica disse que isso eu nasci de novo, que foi um milagre. Mas para a ciência, ela disse que mesmo sendo um milagre, eu não morri porque o choque saiu para fora. E ela falou que se ele sai para fora 2 centímetros só, menos de 2 centímetros para baixo das minhas axilas, que eu já estava morta, porque eram todos os meus órgãos vitais. Mas mesmo assim, ela não conseguiu explicação, porque passou pelo meu coração, entendeu? Passou pelo meu coração e atravessou. E eu fiquei com uma cicatriz imensa que eu estou nas costas, que eu vou mandar uma foto para você ver. Meu tio Fernando não sabe disso, muita gente não sabe disso. E depois eu tive que fazer tratamento psicológico e por causa disso eu me mudei do João Velho, porque eu fiquei com a sensação de perseguição, que eu ia morrer, aquela situação triste quando alguém já se deparou com a morte e conseguiu a vida de novo. E eu fiquei com a cicatriz imensa nas costas, pretas, que eu vou tirar foto para poder mandar. E aí eu pensei em fazer vários procedimentos estéticos nessa cicatriz. E aí, quando eu estava no espelho, pensando em procurar algum tratamento de estética, veio a voz de Deus novamente no meu coração. Não mexa nessa cicatriz, fui eu que deixei. Tipo, para você saber que eu sou Deus, entende? Que eu sou o dono da vida e sou o dono da morte. Enquanto você viver e que se olhar no espelho e ver essa cicatriz, você vai se lembrar que eu sou Deus, entende? Porque eu confiava em Deus, sempre confiei, sempre em toda a minha vida, mas eu sempre achei que eu não ia morrer, que eu não ia morrer, entendeu? E precisou Deus me dar um freio naquele momento e eu ver que realmente eu posso morrer a qualquer hora, todo mundo pode morrer a qualquer hora, mas quem é o dono da vida é Jesus e a gente não deve ter essa segurança. E pelo amor dele, pelo propósito que ele tem na minha vida, ele me deu a vida novamente, né? Eu sou um testemunho vivo. Por isso, eu quero dizer a todos, né? Que ainda que eu não esteja na presença, fazendo a vontade ainda, mas eu creio que não há prova dessa maior, que eu sou escolhida, ungida, né? Que Satanás, por permissão de Deus, até tocou em mim para eu ver que Jesus é o dono da vida e é o dono da morte, é o único que tem a chave da vida e a chave da morte. Mas permitiu tocar, porque eu achava que a morte nunca chegaria para mim. Eu achava que eu era imortal, que eu podia tudo, né? E nesse momento eu pude ver que eu não posso nada, que Deus é que pode tudo, que Jesus é maior, é o soberano, é o todo-poderoso. E Deus, por algum motivo, ele queria que eu entendesse isso. E eu entendi da forma mais cruel que foi, mas foi pela dor. Mas ele deixou tocar, mas ele não deixou me levar sem salvação. Então eu dou glória a Deus, aleluia, e sei que eu e toda a minha casa, toda a minha família somos descendência de Abraão, que não há outro Deus. Jesus é o Todo-Poderoso, é o poderoso, onipotente, onisciente, o grandioso, eu sou, a rosa do Saron. E quando aconteceu isso comigo, uma semana depois, uma garota foi mexer em um fio e morreu eletrocutada. Depois, dias depois, outra pessoa morreu eletrocutada, entendeu? E eu entendo o propósito de Deus comigo. E eu estou viva, estou com a cicatriz aí. Entendeu? Essa cicatriz foi justamente por onde o choque saiu. E quem me conhece sabe. E todas as vezes que eu olho no espelho, que eu me dou conta, eu sempre relembro e reforço o amor por Jesus Cristo e o amor que ele tem por mim. Então Deus é fiel, é o médico dos médicos. Ninguém desce à sepultura sem que Deus não permita. Por alguma situação e algum motivo, há tempo para todas as coisas. A gente não entende, a gente não aceita, mas tem coisas que acontecem que é devido ao tempo de Deus, é devido à permissão de Deus, entendeu? Então eu pude entender isso. E por algum motivo, pela misericórdia dele, pelo amor dele por mim, o meu último pedido foi este, que ele não deixasse eu morrer sem salvação. Eu pedi com o meu pensamento, porque eu já não falava, já não raciocinava mais, eu vi a morte. E eu sei que é triste.
E talvez se eu tivesse dito o que a palavra de minha mãe veio no ouvido, peça perdão pelos seus pecados, ainda que seja no último suspiro. Se naquele momento eu tivesse dito, Deus perdoa os meus pecados, certamente eu não estaria falando esse testemunho hoje, porque eu pedi com fé ali, no último suspiro, realmente o último suspiro mesmo. Eu vi a morte, eu sei qual é a sensação, mas eu pedi para que Deus não deixasse eu morrer sem salvação. Então Deus é bom, Deus é grandioso, Deus é poderoso e onipotente. E todo mundo, antes de partir, vê tudo o que fez durante o dia, vê toda a família, porque eu tive essa visão. Como você conheceu o programa Lírio no Lar? Eita, glória a Deus, o nosso Deus é tremendo. Irmãos, esse testemunho é muito forte. Isso aconteceu aqui no Brasil. Hoje a Alessandra está bem, está morando na França, aliançada com o Senhor Jesus, e está cooperando com a expansão do Evangelho, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É importante isso, amados. Portanto, você que está aí ouvindo, avise aos seus contatos. Começou o programa da melhor idade. E o que me chama a atenção é a interferência direta da mãe de Alessandra. Perceba que a Alessandra estava passando mal e a mãe intercessora sentiu o problema e foi para o joelho, foi orar. Enquanto a mãe orava, a mão de Deus se movia em direção a Adriana. Você que é mãe, não deixe de orar pelos seus filhos, porque, como diz o ditado, né? Mãe é mãe. Eita, glória a Deus. Pastor Dias, Oi, não amor. vai ter oração hoje não? Nós vamos orar agora, Anthony. E eu quero convidar a você que é mãe. Vamos orar. Olha o que diz esta canção. Mãe, eu sou o seu fruto. Ele diz assim: mãe, você não se lembra, eu era pequeno quando a senhora para mim assim falou. Perceba que no testemunho da Alessandra, na hora que ela estava morrendo, ela lembrou-se do que a mãe dela havia dito. No último fôlego, confesse a Jesus. Você vai orar agora pelos seus filhos. Fale o nome dele, o nome dela. Você é mãe. Ô vó, cadê a água, vó? Eu tô com água aqui, ó, vó. Eu não fico mais sem água. A senhora reclamou que não orava mais, então prepara a sua água. Mas eu quero convidar as mães, embora digam que vó é mãe 2 vezes, né? Então as vós também irão orar. Todos vamos orar. Aleluia. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai, neste momento nós formamos a rede de oração Lírio no Lar. Ó Deus querido, nós fomos impactados pelo testemunho da Alessandra. Meu Deus, particularmente o que mais me chamou a atenção é que eu percebi que por trás da história tinha uma mãe que orava por ela, uma mãe intercessora, uma mãe conselheira.
E no momento mais difícil da vida da Alessandra, ela pôde lembrar-se dos conselhos da sua mãe. A tua palavra, ela diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando crescer, não se desviará. Espírito Santo, neste momento existem mães orando comigo, outras ouvindo a oração e lembrando dos filhos. Tu és o Deus onisciente. O Senhor sabe exatamente onde está essa mãe que até mesmo está chorando neste momento. As lágrimas rolam no rosto porque ela sente saudade do filho, da filha, porque ela quer tanto o bem deste filho que dá dor de cabeça. Este jovem que infelizmente foi vencido pelas drogas, esta jovem que se perdeu neste mundo tão perverso. Mas a tua palavra, ela diz que a oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. E esta mãe agora, ela ora com fé. A tua palavra diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Contempla a fé desta mãe, Senhor. E visita agora este filho, esta filha, onde quer que eles estejam. Não importa a situação, poderoso é o Senhor para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Meu Deus, mude o quadro, Senhor. Que haja libertação. Meu Deus, que este jovem seja liberto das drogas, dos vícios. Quebra o laço do inimigo. Quebra essa corrente luciférica que prendeu este jovem, esta jovem. Estão presos, amarrados no pecado. Mas tem uma mãe orando, tem uma mãe intercedendo. E o Senhor é Deus que ouve. A tua palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida. Pai, em o nome de Jesus, socorre essa mãe aflita. Socorre essa mãe que pede com fé e que o milagre aconteça. Assim como a mãe da Alessandra orava por ela, e o Senhor livrou a Alessandra da morte. Era para a Alessandra morrer eletrocutada, mas a oração fez efeito. O Senhor enviou um anjo, o Senhor guardou, livrou. Meu Deus, Tu és o Deus que livra. Tu és o nosso ajudador. Ouve a oração desta mãe. Pai, também quero apresentar ao Senhor a água, Senhor. Eu não posso esquecer de orar pela água, porque vó, ela acredita. Vó, ela tem fé que quando ela beber a água, o Senhor vai abençoá-la. E o Senhor abençoa mesmo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Ó Espírito Santo, que esta água seja como o remédio que vó precisa, que vô precisa. Venha desinflamar, Pai. Venha arrancar o caroço. Venha fortalecer os ossos. Meu Deus, em o nome de Jesus. Pai, eu fiquei sabendo que tem um vô que ele pega água para lavar os olhos, porque ele não está enxergando muito bem. Esta água cura até problemas oftalmológicos. Que bom, Senhor. É a Tua bondade, é a Tua misericórdia.
em o nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus e com fé bebamos a água da oração. Vamos lá. Eita, glória a Deus! A vitória chegou! O segredo é ter aliança com o Senhor Jesus. Que maravilha! Nós iremos ao intervalo e na volta nós iremos compartilhar uma palavra. Eu quero falar de uma mãe que se sacrificou em favor da sua filha. A filha estava miseravelmente endemoniada, mas a mãe foi à luta. A mãe foi buscar a Jesus e encontrou o milagre. Eu anotei uma frase do diácono Léo Lima. Ele disse que a fé é a matéria-prima que Deus usa para fazer o milagre. É forte. Você precisa de um milagre? Deus vai usar a sua fé para preparar o seu milagre. Fique aí que a gente volta já já. Pãozinho e Companhia. Deus é gracioso, tudo é uma delícia. Cada lanche é feito com ingredientes fresquinhos, do jeito que você gosta. Sabor irresistível e aquele toque especial que só a gente tem. Salgados, empadas e quibes. Aceitamos encomenda para festas. Venha nos visitar na Rua Professora Semiramis Barbuda, número 86, Federação. Siga no Instagram, @pãozinho_e_cia1. Informações WhatsApp 71 988 26 95 78 ou 71 99244 2254. Pãozinho e Companhia. Deus é gracioso. Organização Edilene e Lucimar. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Eita, glória a Deus! Estamos de volta, irmãos! Nós iremos ouvir a palavra de Deus. Aí tem fogo? Então fica aí, hein? É pra quem tem fogo. Eita glória! Vamos lá, vamos nos preparar para ouvirmos a palavra. Pastor Dias! Pastor Dias! Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. O pão dos filhos. Ela então lhe disse: certamente, Senhor, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Amados, aí Jesus não aguentou. Jesus olhou para a mulher e disse: ó mulher, grande é tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Que coisa impressionante. Amados, após lermos esses versículos, nós percebemos que a mulher cananeia, ela tinha uma grande fé. Perceba que nos parece que o Senhor Jesus
a comparou com cachorrinho. Ela não era uma mulher judia, ela era uma estrangeira, uma sirofenícia, uma cananeia. Mas ela demonstrou algo que agrada a Deus. Aos Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que o que agrada a Deus é a fé. E aquela mulher demonstrou uma grande atitude de fé. Porque quando o Senhor a chamou de cachorrinho, ela ainda podia retrucar, ela poderia desistir, mas ela não se importou. Ela disse sim, Senhor, com todo respeito, com toda a humildade. Ela reconheceu o senhorio, aleluia, do Senhor Jesus. E ela disse, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eventualmente ela ganhou a graça e a aprovação do Senhor. Por causa desta palavra, Jesus viu nela a sua verdadeira fé. Amados, quando a gente começa a ler esse texto, meu Deus, a gente fica se perguntando como será que eu iria me comportar se Jesus me tratasse daquele jeito? Como você se comportaria, mãe, se você fosse procurar ajuda e Jesus lhe tratasse daquele jeito? Você conhece a sua natureza, o seu temperamento. Mas quando a gente para analisar, para meditar, a gente adquire uma nova compreensão e conhecimento dessa história. E sabia um pouco porque o Senhor Jesus elogiou. A gente fica sabendo por que Jesus elogiou aquela mulher. Porque o texto diz que Jesus elogiou a fé daquela mulher. Mas vamos olhar para o texto e ver o porquê o Senhor Jesus louvou a fé daquela mãe. Porque, amados, ela veio gritando, Jesus continuou andando, não deu atenção para ela. Os discípulos intercederam por ela, disseram, mestre, essa mulher vem gritando atrás de nós, despede ela, mestre. E Jesus disse, não, eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A bênção não é para estrangeiro. E aquela mulher se prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor, ajuda-me. E Jesus disse, não é certo pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. E aquela mulher, sim, Senhor, o Senhor está certo, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem. Olha o nível de humildade desta mulher. Ela não reclamou, ela não murmurou, ela não se ofendeu. Eu diria que Jesus parece que Jesus a tratou mal. No dia de hoje as pessoas teriam se ofendido. No dia de hoje alguém iria abrir um processo contra Jesus, dizendo que ele era alguém que o discriminou. Seria alguma Bia aí que está na moda. Mas a mulher, ela não ligou para nada disso. Sabe por quê? Porque essas coisas para ela era tudo secundário. E foi por isso que Jesus elogiou, porque aquela mulher em momento algum questionou ou murmurou pela forma como o Senhor a tratara. Ela não se importava como ele a via. Ele poderia até olhar para ela e vê-la como cachorrinho. Ele poderia olhar para ela e vê-la como alguém desprezível, que não merecia a bênção. Mas só que ela olhava para ele de maneira diferente. Foi isso que fez diferença. Jesus percebeu
que ainda que ela fosse estrangeira, mas ela olhava para ele e via nele Deus. Ela o tratou como Senhor, porque verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. Verdadeiramente Jesus é Deus. E é isto que importava para aquela mulher. Ela entendia que aquela poderia ser a oportunidade da sua vida. E ela dizia: sim, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor faz o que o Senhor quiser, com quem quiser, da maneira que quiser, a hora que quiser. O Senhor é soberano. E ela aceitou, mas ela entendia que Ele era Deus. Ela veio de longe, aquela mulher saiu de longe e ela não iria perder a oportunidade. E o grande fato é que verdadeiramente Jesus é Deus. Ele é imutável. Ele continua sendo o mesmo. E hoje essa oportunidade está estendida a mim, a você mãe, que pode orar pelos seus filhos. No coração daquela mulher, Jesus era Deus. No coração daquela mulher, Jesus era o único que poderia ajudá-la. E Jesus percebeu isso. Jesus chamou aquilo de fé. Oh, mulher, grande é a tua fé. Porque a fé nos leva a fazer coisas. Fez aquela mulher sair de longe. Fez aquela mulher vir gritando. Fez aquela mulher se humilhar. Fez aquela mulher adorar. Ela sabia quem ele era. Ainda que pareça que ele não sabia quem ela era, mas ela sabia quem ele era. Você sabe quem é Jesus? Você, mãe, que tem um filho que está lhe dando dor de cabeça, uma filha que não te respeita mais, você sabe quem é Jesus? Então é Ele que pode te ajudar. É Ele quem pode te socorrer. Aleluia. A Bíblia diz que um dia um cego encontrou com Jesus. E Jesus perguntou: ei, você quer enxergar? Ele disse: quero. Jesus disse assim: olha, então vá lá no tanque de Siloé e se lave. Ele não questionou. Porque quando Jesus fala, vai acontecer. A palavra dele é poderosa. Mãe, em meio a tanto sofrimento, em meio a tantos acontecimentos, eu te pergunto, mãe, ainda tem fé aí? Se tem, fala com Jesus. Mas fala com tanta certeza que quando terminar de orar, você já agradece. Porque a Bíblia diz que Jesus disse à mulher assim, ó: seja feito como você crer. E naquela mesma hora, o problema foi resolvido. A filha foi liberta, a filha foi curada e ela voltou para casa alegre, em paz e salva. Agora, mãe, é a sua vez. Seja grata a Deus. Que Deus abençoe a mãe da nossa irmã Alessandra, que está na França. Uma mãe que é um exemplo de mãe intercessora. E hoje nós estamos aqui ouvindo esse testemunho, falando dessa história de Alessandra, porque um dia uma mãe decidiu ser intercessora da própria filha. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus. Acabou!
Essa veio dos céus, viu? Eita Jesus! Eu também sei que ser obreiro dói. Eu também sei que ser um líder dói. Eu também sei que ser ungido dói. Eu também sei que as calúnias dói. Eu sei que dói, eu sei que dói. Eu também sei que esse levante dói. Mesmo ferido, eu tô lutando. E na batalha eu tô sempre guerreando. E pouca gente, meu irmão, que percebeu. Naquele dia o Senhor me socorreu. Mesmo ferido, eu tô lutando. E na batalha eu tô sempre guerreando. E pouca gente que percebeu. Naquele dia o Senhor me socorreu. Mesmo ferido, eu tô lutando. Eita Jesus! E pouca gente, meu irmão, que percebeu. Naquele dia o Senhor me socorreu. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, vai! Receba renova!